Pode ser. A apresentação, Kleber Correa. Fala pessoal, começando mais uma edição do seu Pode Ser. Aproveita aí para ativar o sininho, sempre que tiver vídeo novo você confere, se inscrever também no nosso canal para acompanhar todos os vídeos e participar com a gente do nosso podcast de Divinópolis e região. E nesse quarto episódio, eu tô recebendo um cara aqui que ele é conhecido como Mandando Bala. O trem é bruto, viu? Sabe quem que é? Aqui, ó, Hugo Cerello, seja bem-vindo, meu irmão. Ô, Kleber, é prazer falar com você. Prazer falar com você de casa também, né? Para quem nos vê e quem nos ouve, eu te confesso que pelo YouTube eu tenho o hábito de lavando louça, arrumando a casa, eu deixo a tela ali e sempre ouço. Não seja você que esteja nos vendo ou nos ouvindo, é um prazer estar na sua companhia. O Cerello, que é um baita comunicador, gente, de Divinópolis e região aqui, é um cara que conhece muito, principalmente a história local. E isso tem que ser valorizado, porque poucas pessoas se preocupam com a história local. E você mostra isso nas suas reportagens. A gente conversando agora há pouco, que antes de começar o podcast aqui, você falando dos bairros, da história dos bairros, eu vou ficando impressionado com tanto conhecimento. Você vai pesquisando, vai estudando, conta isso pra gente. Na realidade mesmo, Kleber, eu sou muito conhecido por ter uma memória boa, especialmente para aquilo que é inútil. Eu sou o rei das informações inúteis. Tudo que é realmente obsoleto, eu sei. Mas na história local daqui de Divinópolis, eu li no ano de 2008 um livro chamado Divinópolis, Rastros e Pegadas. Esse livro é do senhor Eliseu Ferreira, que é vivo até hoje. Eliseu. Acho que o Eliseu está com 81, 82, ele é do Porto Velho, né, da região ali? Eu acho que ele é da região do Porto Velho. Eu nunca soube o bairro dele. Eu acho que ele é do bairro Interlagos, se não for realmente o Porto Velho. É, perto E ali. ele fez um livro muito fantástico, no qual ele detalhava como que a cidade cresceu, como que a cidade nasce. E eu acho que de todos os livros que eu já li sobre a cidade, esse é o que tem o compacto melhor, é o que explica de uma forma muito mais didática, poética também. Então eu decidi, no ano de 2023, fazer uma série chamada Nossos Bairros. Eu não, né? Várias pessoas juntas, mas eu tive essa iniciativa, apresentei esse projeto na época. Eu já tinha apresentado para outras emissoras aqui de rádio, aqui na época, aqui da nossa região. Eu tenho a felicidade hoje, Kleber, de estar em 21 emissoras de rádio. 21? 21, em cada cidade. Aqui no Centro-Oeste, eu estou em uma rádio, com o meu quadro Mandando Bala. Então, acaba que eu criei vínculo ali com várias delas, né? E eu tinha apresentado esse quadro antes, e muita gente falou assim, não, esse negócio de história de bairro, ninguém tá querendo saber disso. Não, isso aí você esquece. E eu achava que fosse dar resultado, e para minha nenhuma surpresa deu muito resultado, porque falar de um bairro é falar da parte emocional, seja o bairro que for, se é da sua infância, se você morou, cresceu, ou se você mora nele, você tem realmente curiosidade. Então eu fui fazendo uma série ali de vídeos por ordem cronológica. Divinópolis nasce. Aliás, vou fazer só uma pergunta aqui, diretor Rafa. O senhor sabe qual foi o primeiro bairro de Divinópolis? O primeiro. Não sabe não, né? Esplanada? É quase, viu? Não foi não. Mas a cidade... São dois bairros aqui, diretor, que arrogam para si esse título. É o Córrego do Barro e o Niterói. Os registros, Kleber, apontam que o Córrego do Barro ele é mais antigo. A gente tem registro dele aqui já em 1802, por exemplo, já tinha referências... 1802 já? 1802. Ermida, a gente já tinha a referência ali do nome desde 1730. Então, se nós formos considerar aquilo que Divinópolis é hoje, seria realmente Ermida, e não tem discussão sobre isso. Porém, quando Divinópolis é emancipada, Ermida não pertencia a nós. Ermida só pertence a nós desde 1922. Então, naquela época, o Córrego do Barro tinha essa referência, mas do outro lado da margem tinha o Niterói. E o Niterói, ele alega que ele já era composto por ruas, já era uma vila. E o Córrego do Barro era apenas um complexo de chácaras, fazendas, né? Mas a cidade nasce entre esses dois bairros, não tinha centro, Rafa, nessa época ainda, diretor. Mas tinha o quê? Tinha o rio. E as pessoas atravessavam de um bairro para o outro em cima das pedras lisas escorregadias, que no Tupi-Guarani é Itapecerica. Assim a gente deu o nome ao nosso rio. E como esse rio, Rafa, nasce lá na cidade de São Bento do Tamanduá,
A gente aqui começou a chamar São Bento de Tamanduá de Itapecerica. Eles nunca se chamaram. Nós demos esse apelido e o apelido ficou. O Divo Napolitano é complicado. E pegou, né? Outra coisa que eu acho assim, bacana e um diferencial é esse jeito peculiar que você tem de contar e narrar os fatos, né? Como que você foi criando esse jeito nasceu, você se inspirou alguém, porque é fantástico, isso prende a atenção, esse jeito. É impressionante. Quem acompanha o quadro Mandando Bala, né, acompanha as histórias dos bairros, esse jeito seu é muito peculiar e é fantástico. Parabéns, você manda bem demais, meu cara. Obrigado, Kleber. Mas assim, como eu realmente fiz isso, a resposta é muito simples. Eu não faço a menor ideia, porque eu sou gago. Então eu tinha tudo para não estar aqui hoje a gente batendo esse papo aqui, né? Eu, desde pequeno, eu comecei a falar mesmo e desenvolver gagueira por volta de 2 anos e meio. Mas uma gagueira forte ali? Muito gagueira mesmo? E eu sou gago até hoje. Por quê? Gagueira é uma doença neurológica, hereditária e que não tem cura. Ao longo aqui do nosso papo, você vai perceber isso. O público aí de casa vai realmente notar. Às vezes eu travo um pouco, mas isso é por quê? Isso é uma característica que toda pessoa tem geneticamente. Eu, infelizmente, perdi nessa loteria genética. Eu, na minha linhagem parte pai, eu tenho um tio que é gago, tenho um bisavô que eu não o conheci, mas também dizem que ele era gago. E muita gente acha também, Kleber, que é uma questão emocional. Diretor, isso é uma chatice. Mas é só você ficar calmo e respirar, mas não tem nada a ver com isso. É uma condição do cérebro, é cerebral. Claro que o seu jeito emocional, ele vai realmente influenciar. Reflete Quando também. eu tô muito bravo, eu confesso que eu não gaguejo nada. Porque eu falo mais incisivo, vou dando mais pausa, mais ênfase, mas tem gente que realmente trava e não fala nada. Ali no meu caso, eu fui aprender a falar mesmo no ano de 2018. Falar bem, eu falo, né, sem realmente gaguejar, quando a minha carreira dá um salto e eu vou para o sistema MPA. E lá eu sou contratado apenas para poder fazer reportagens escritas para o site. Modéstia à parte, Kleber, meu português é muito bom. Porque eu, jovem, percebi, eu vou ser gago, nunca vou conseguir falar, eu tenho que ler muito. Ler e escrever é uma obrigação. Mas principalmente ler. Eu acho que na minha juventude e a escola Cefet, ela me influenciou muito nisso. Eu venho da rede pública, estudei a vida inteira só em escolas públicas, mas o arcabouço literário que eu fui criando, ele me fortaleceu muito lá na frente. Mas quando eu entro para o sistema MPA apenas para poder fazer matérias escritas, o pessoal falou: Hugo, a gente quer dar para você uma chance pelo rádio. Eu falei: não posso, porque eu sou gago. O chefe que estava falando isso para mim falava via e-mail. Ele nunca tinha me visto pessoalmente. Era só por e-mail. Só por e-mail. O pessoal mais jovenzinho aí de casa nem deve saber o que é isso, mas houve uma época, pessoal, que a gente mandava realmente e-mail. Tinha que checar o spam ali, ver se não tinha nada. Mas aí ele foi muito generoso comigo. Falou: não, Hugo, vem aqui, a gente vai ver que nível de gago você é. E lá tinha um cara chamado Garcia Júnior, que eu acho que você também trabalhou com ele, né? Finíssima. Garcia Júnior, que é um narrador esportivo sensacional. E aí ele me deu muitas aulas. O teatro ele me foi muito útil. Eu acho que se você quer realmente falar bem, cada um vai desenvolver, Kleber, o seu próprio método. Eu acho que leitura em voz alta em casa é uma ferramenta muito boa, é uma técnica que eu recomendo. Mas o teatro, faça teatro com qual professor que for. Aqui em Divinópolis a gente tem a Rita Matiusso, que é espetacular. O Valério Peghini é muito bom. O Fabrício Ribeiro é muito bom. Pode ir nesses 3 ou em qualquer outro, que vai ser um aprendizado muito bom para você, para a sua desenvoltura, para a sua cultura, para a sua forma de ver a vida, o mundo. E quando você fala sobre a minha comunicação, eu fico feliz, Kleber, porque a gente tem que saber falar de todas as formas. De uma forma séria, quando o tema é sério. Ainda mais eu, diretor, eu falo só de coisa ruim. Desgraça, morte, roubo, mandando bala. É um quadro policial, Kleber, né? Tanto que os meus... Você é um repórter policial, né? Os meus amigos me chamam de urubuzão. E eu sou prosa ruim, Kleber, porque aonde eu vou, eles falam assim... Fora os que me chamam ali de Igor Sereno, né? Meu nome é Hugo Sereno, eles falam assim... Igor Sereno, e meu bairro lá, como é que tá? Rapaz, você mora onde? Mano, no Serra Verde. Eu falo assim: rapaz, eles prenderam fulano, mataram fulano. Aí eu sou prosa ruim, eu fico só contando esses trem errados, esses trem ruins, mas eu tento ser técnico sempre. Quando é um crime pesado, Kleber, por exemplo, um assassinato, você não tem como, de fato, fazer piada disso. Não tem jeito. É um impacto emocional e você tem que dar a reportagem no tom sério e com as informações completas. Porque, pelo amor de Deus, diretor, você abrir hoje para você ler uma reportagem, ficar mais curioso do que quando você estava antes, isso é uma coisa que me chateia muito, uma coisa que eu não tento fazer. Ou quando eu não tenho os dados todos, eu faço uma reportagem e na última linha eu ponho. Voltaremos em instantes com mais informações e volto.
e dou mais informações. Mas eu percebi que tinha uma licença poética para poder contar esses fatos policiais com uma forma mais suave, tal qual o J. Batista fazia já, e eu pude vê-lo fazer, e eu fui assimilando esse meu próprio jeito de falar. E acaba que esse jeito de falar costuma incomodar alguém, né? Isso é fato, né? Já teve algum ranca aí com blogueiras, principalmente? Blogueiras bastante. Olha, eu posso ser franco com você, Cléber? Claro. Eu faço matérias, eu me tornei repórter policial, por acaso, até. Depois a gente até pode falar disso. Eu era repórter esportivo, escrevi durante 3 anos para a ESPN Brasil como pesquisador esportivo. E quando eu fui para o próprio jogo para fazer matérias policiais, Cléber, eu faço matéria de roubo, tráfico, outras palavrinhas aí que o YouTube ele não gosta muito, mas coisas ruins. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum bandido. Zero. Pelo contrário, tenho uma ótima relação e quando é necessário eu falar alguma coisa, intervir, vários apenados na Floramar, através das suas famílias, já me pediram coisas, aí a gente vai, reporta, elogia quando tem que realmente elogiar um bom serviço que é feito ali dentro, critica, questiona, pede dados sobre outros fatos. Porém, tem 2 classes aí que eu tive um probleminha sempre aí. Uma aí você já falou, né? Algumas blogueiras aí da própria cidade. Mas a classe que mais me deu trabalho até hoje é a classe política. É a única que me processou. Eu venci todos os processos, nunca perdi nenhum. Mas eles te processam que é para te encher o saco, para te fazer perder tempo, ir lá no juiz, gastar advogado e para dizer, olha, você não fala aqui de mim não, senão eu posso complicar para você. É a única classe que dá trabalho. Mas como eu sou pirracento, eu continuo dando uns cutucãozinhos de leve neles aí uma vez ou outra. Meu caro, você falou da classe política, dessa parte. Você está muito envolvido também nessa parte em relação aí. Você falou questão de processo, tem algum processo em andamento no momento ou não? Não, eu, graças a Deus, venci todos aí. Teve um processo que eu fiquei muito revoltado de ter recebido, porque eu acho que foi na pandemia, no começo da pandemia, no ano de 2020, houve mais questionamento sobre os gastos dos políticos. Você concorda, Kleber? Sim. Porque todo mundo estava, de fato, recebendo cortes, todo mundo teve que fazer os seus próprios apertos ali. E a população questionava que a classe política também tinha que fazer esses mesmos arroxos. Isso era muito óbvio. Aí, por curiosidade, fui fazer um levantamento sobre os vereadores e os prefeitos que mais ganhavam aqui no Centro-Oeste. Fiquei muito surpreso com os gastos em Igaratinga. O prefeito mais caro aqui da época era o prefeito de lá. É uma cidade que, à época, tinha 9.000 pessoas. E era o salário mais alto, acho que empatava só com São Sebastião do Oeste. Era mais caro do que o próprio prefeito de Divinópolis à época. E eu fiz uma reportagem sobre isso, e olha para você ver o nível. Uma pessoa printou essa minha reportagem e compartilhou no Facebook pessoal dele. Escreveu assim, ó, olha esses vagabundos da classe política ganhando isso. Não é um termo bonito de se realmente falar. Só que esse print com esse comentário dessa pessoa e a minha reportagem logo abaixo circulou como se fosse minha. E o prefeito recebeu esse print, achou que fosse eu falando, não checou nada e me processou por difamação. Esses e por aí vai. Todos vai. E assim, eu fiquei muito incrédulo naquilo. Bastaria ele me telefonar. Beleza, se ele não achou boa a minha própria reportagem em si, é outra coisa, mas eu não pus nenhum adjetivo nela. Enfim, venci processo. Mas você pensa aqui, Cléber, eu tive que sair daqui, ir para Pará de Minas, e o pipoqueiro não foi. E eu perdi um dia de trabalho, encheção de saco, mas no final tirei um sarrinho dele aí, né? Quando ele perdeu a eleição, principalmente, aí eu confesso que eu tive um prazer demoníaco e é a vida que segue. Falando de política, como que você avalia esse cenário político atual da nossa cidade aqui em Divinópolis aqui? Eu posso ser franco, eu percebi que houve uma grande estratégia política para tentar desgastar o Gleidson, e faz parte do jogo político isso. Então, se várias chapas elas se candidatassem, o Gleidson venceria com uma certa facilidade. Eles acreditavam, muitos desses grupos acreditavam assim, vamos lançar tudo, vamos concentrar todas as forças em uma única chapa, que é uma força maior nossa. E eu acho que houve um resultado inverso disso, porque isso fez com que, ao mesmo tempo que o Gleidson já saiu com os votos da base dele, que ele já tinha, ele automaticamente também, ele capitalizou para si os votos de rejeição que o outro lado tinha. Resultado disso,
foi o prefeito mais bem votado da história da cidade. Ninguém nunca teve essa votação tão expressiva. 70% era dos votos. Então isso fez com que o Gleidson saísse mais forte ainda. Porque no início foi muito especular, né? Fulano de tal vai sair fulano de tal. Se pensava em uns 5 candidatos a prefeito. Depois você teve só 2 candidatos na realidade, né? Que foi a Laís e o Gleidson. É que todo ano também tem uma coisa também, Cleber, que já encheu o saco aqui na cidade. O cara é candidato a vereador. Eu sei que ele vai sair só para vereador. A minha vovozinha lá em Paracatu, mas ele sai lançando. Eu vou para prefeito aí. Só para ver o nome dele ser falado na mídia, repercutir. Para circular mais ali no início. E depois ele tentar ser candidato a vereador. Nessa aí ninguém cai mais não. Tanto que muitos que também tentaram essa aí, perderam, né? Tira a carruagem fora depois, né? Normal também nessa parte aí. Existe ética no jornalismo? Nossa, essa pergunta é muito boa. Diretor, esse cara aqui só tá com pergunta boa hoje. Você realmente selecionou bem. Ele passou bem aqui no processo seletivo, viu? Pode dar realmente os parabéns aí para ele. Kleber, eu acho que existe ética. Só que a ética, ela tem que ser para todo mundo. No jornalismo, você tem que ter ética com o seu público, e o seu público ele é muito variado. Você tem que ter ética com o seu colega de trabalho, com o seu superior e também principalmente para quem presta o serviço para você. Em toda reportagem minha, Kleber, tem uma coisa que é muito sensível ali, que é a vítima. Então, se eu faço uma reportagem sobre furto, roubo, qualquer coisa, o que eu mais penso sempre é preservar a imagem da vítima. Então, eu particularmente me sinto muito incomodado quando eu acho que isso já diminuiu bastante hoje, Kleber, mas antigamente eu via sempre uma exposição muito grande da mídia, especialmente com crimes que eram mais pesados. O que me chateia muito dentro da mídia foi o que eu te mencionei há pouco tempo. Aqui eu estou falando mais especificamente aqui, Kleber, da mídia realmente local mesmo aqui no Centro-Oeste. Quando eu clico para ler, está uma matéria realmente incompleta ali dentro. Poxa, a matéria ela tem que responder o que, quando, como, onde e por quê. Se não respondeu essas 5 coisas, ela fica realmente vaga. Eu acho que tem que ter respeito com a língua portuguesa, ela tem que ser bem escrita, ela tem que ser bem feita. Sabe por quê, Cleber? Porque Divinópolis merece coisa boa. E uma imprensa boa, ela automaticamente faz toda uma engrenagem funcionar. O público gosta, o patrocinador gosta, a cidade cresce, ela fica mais próspera. A imprensa ela tem essa responsabilidade. E os donos de órgão de mídia têm que ser os mais éticos acima de tudo. A ética tem que começar exatamente por eles. Vi você comentando esses dias no Instagram, que eu te acompanho lá também, né? Quem quiser seguir o Hugo também, acompanha lá, porque tem conteúdo bom demais, conteúdo sério, conteúdo para você se divertir também, para ficar bem informado. E você comentou uma coisa que a gente vê que acontece realmente, né? Você tem uma empresa de segurança, né? Você mexe também, né? Não, mas quase. Eu sou sócio, né, de uma empresa de segurança. É isso mesmo. Sou. Isso, vamos né? botar uma margem de erro aí para mais. Exatamente. Aí você comentava que quando você estava começando, tentou procurar uma parceria e tal. Não quero. E isso acontece. Aí você consegue algo, né? Alguém de fora vem e investe em você. Às vezes quem está aqui fica incomodado com isso, né? E isso causa uma chateação grande. E o pior é essas pessoas ficarem incomodadas com essa situação, né? Eu acho que na mídia também a gente tem vários exemplos disso também aqui dentro. Mas nesse caso aí especificamente foi de uma série de acontecimentos que eu fui e disse que muitas vezes aqui na cidade a gente passa por isso. Número 1, não te valorizam como funcionário. Depois, não aceitam uma proposta sua para ser sócio. E terceiro e por último, fica com raiva quando você se torna um concorrente deles. Nesse caso do ramo de segurança, especificamente, eu estou dando aqui um exemplo ruim, mas eu vou te dar um bom também depois. Como eu falo sobre criminalidade, eu falo sobre acontecimentos ruins, eu pensei, seria bom se eu pudesse juntar esse meu conhecimento e essa minha marca nisso para poder vender o que é contra isso, a segurança monitorada, alarmes. E aqui na cidade eu percebi que tinham 2 empresas que estavam se destacando mais. Eu fui atrás dessas 2 empresas e não consegui nenhuma parceria. E você sabe qual que era a parceria que eu realmente queria, no final da conta? Não tinha investimento nenhum. Eu queria apenas expor a marca dentro do meu quadro, o Mandando Bala, para ter uma reverberação, anunciar
e que pessoas pudessem contratar planos diretamente através de mim. Resumindo, eu queria ser um representante. Falei muito aqui só para não falar o básico. Eu queria ser um simples representante, que é o que eu sempre fui durante muitos anos e também sou até Vendeu, hoje. você receberia uma comissão por isso. Exato, você representar uma marca bem, explicar didaticamente aquilo que ela Olha, é. o Hugo me indicou, aí uma beleza, parceria. aconteceu. Não, ali no caso, não era nem para de fato recomendar, era para eu ir de fato e realmente vender. E vender o produto. Acreditava que iria dar certo. Em uma empresa eu fui muito bem tratado. E me disseram não, mas eu acho que isso faz parte do jogo. Na outra, rapaz, eu fui tratado aos pontapés. Eu fui muito maltratado ali dentro. E aí eu confesso que eu fiquei bastante triste com isso, mas para minha surpresa, depois de um mês, o meu telefone tocou e era uma multinacional do ramo de segurança monitorada de uma capital, querendo falar comigo. Olha, a gente está querendo entrar aí no Centro-Oeste, gostamos muito do seu jeito, você foi muito bem recomendado, queremos te conhecer e te patrocinar. Então, esse foi um estalo que eu fui e tive, eu pensei, poxa, aqui tem uma característica que é um pouco mais pesada. Divinópolis, ela ainda lida muito com, você é filho de quem? De onde você veio? Ou então, aí, Rafa, eles te olham assim, ó, e falam assim, ó, uai, você é dos quali? De qual família você é? Bom, e essa empresa que veio para cá não estava realmente interessada nisso. Ela queria saber sobre resultado. E aí eles vieram para cá, me patrocinaram bem, comprei parte da empresa depois e fui muito feliz nisso. Porém, por outro lado, a gente tem uma cidade vizinha aqui, Kleber. Você ia muito lá para Nova Serrana, não ia? Eu via direto. Você lá, fazendo reportagem sempre lá. Você vai perceber, quem é de casa já fez negócios em Nova Serrana, sabe, lá não tem isso. Em Nova Serrana, em qualquer negociação sua, as pessoas só te perguntam prazo, entrega, valor e resultado. Não interessa quem é você, de onde você veio. Eu acho que isso vem muito da própria formação de lá. Nova Serrana foi uma cidade que foi economicamente construída pelos imigrantes que foram para lá, gente da Bahia, Ceará, Piauí. É a cidade mais multicultural que nós temos aqui no Centro-Oeste, porque muita gente fala que seria São Sebastião Oeste, e eu digo que não, porque lá em São Sebastião, apesar de também ter muitos nordestinos, mas todos eles vêm do mesmo estado e da mesma cidade, eles são em 90% alagoanos. Nova Serrana não. Nova Serrana é Maranhão, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Pará, é uma mescla muito grande e eu acho que foi isso que fez o comércio de lá virar essa potência que é. E isso a gente nota lá, Kleber, até na própria política hoje. Em Nova Serrana, hoje, você abre um CNPJ em 48 horas. É uma cidade com... É uma cidade que ela está do nosso lado, ela é menor que nós, mas nós temos de ter a humildade de olhar para lá e também trazer as coisas boas que foram implementadas lá e que deram certo. As que deram errado não traz não, viu? Porque o crescimento foi desordenado lá, isso aí pode ficar, mas o que é bom a gente traz. Realmente é uma cidade, a gente trabalha de vez em quando, faz, e você falou tudo, é exatamente isso aí, é o que acontece mesmo. Aqui tem muito essa parte mesmo de olhar, de quem que você é filho e tal, isso é fato. E particularmente, Kleber, eu tenho a preguiça quando a pessoa ela vem falar comigo assim, olá, você, pois é, eu sou da família tal, a minha esposa. Aí nessa hora eu tenho um prazer demoníaco também de olhar e falar assim, rapaz, eu não faço a menor ideia. Nunca ouvi não falar. Conheço. Faz alguma imitação ou não? Imitação? Porra, rapaz, eu não vou realmente imitar ninguém não, porque já dizem, diretor. O diretor falou aqui que eu pareço com o João Kleber. Porra, é sacanagem, né? Para. Põe aí na tela aí. Põe aí. A tela e tela aí, ó. Parece aí, diretor? Não parece. Não é possível. Esse cara é muito chato. Será que eu sou chato igual a esse cara aí, ó? É a santa paciência. Os mais jovenzinhos aí de casa aí não vão se lembrar tanto, né? Mas o João Kleber, ele começa com o Chico Anísio no final dos anos 80. Ele era um ator ali de ponta, fazia muitas imitações. Aí ele vai para Portugal, aí no ano de 2013 ele volta para a Rede TV. E aí com os quadros morféticos. Teste de fidelidade. Teste de fidelidade, aquelas coisas mais falsas que seguidor de blogueira em Divinópolis. Ninguém acredita na veracidade, mas o cara tá lá até hoje. Só não nego o mérito dele, porque o cara realmente é um comunicador espetacular. Ele é falar o que é, né? É demais mesmo, né? Não tem condições. Me fala aqui, fato inusitado, já passou. Deve ter vários, né? Você quer por ordem alfabética ou cronológica aí, diretor? Vamos pro mais próximo. Rapaz, aconteceu um fato ontem aqui. Ontem já? Que eu não fiz reportagem, Kleber, porque eu sinceramente eu fiquei com dó.
até a página 20. Eu vou te contar a história toda aqui, você me fala se eu estou certo ou não. Uma jovem senhora na região de São José do Salgado, em Carmo do Cajuru. Ela tem 54 anos. Ela se apaixonou por um homem mais jovem. Bem mais jovem. Bom, quem nunca, né? Até aí, beleza, estava vivendo aquele amor apaixonante. E esse jovem do estado da Bahia, Cajuru, é uma cidade hoje que também absorve muita gente que vem do norte para cá tentar a vida. E esse nortista, um sonhador e apaixonado por essa jovem senhora, falou assim: olha, eu tô apaixonado por você mesmo e ó, vou construir aqui no seu terreno, viu? Vou pegar todas as minhas economias e beleza, hein? Aí a velha pensou, diretor, agora eu se consagro. E a pessoa, pô, o cara é jovenzinho, apaixonado aqui em mim, casado. Vai construir aqui no meu lote ainda, e se der errado, essa é minha pólice de seguro. Se ele me meter um pé na bunda fica aqui... A casa que eu realmente ganhei. Só que ele falou o seguinte: ó, meu bem, eu vou no depósito de construção, vou comprar tudo com o dinheiro meu e o seu também, que aí eu já pago à vista e funciona. Vamos lá no banco sacar o seu, caiu junto com o meu, e nós fazemos tudo. A mulher foi lá e sacou, diretor, as economias dela, R$24 mil. Deu na mão e falou: bem, eu vou lá e eu volto. Ele realmente voltou, mas não para casa dela, voltou para a Bahia, que é de onde ele era. Mas calma que piora, para fechar com chave de bosta, diretor. A véia ficou braba. Quando ela caiu em si, percebeu que isso era um golpe mesmo, né? Eu suponho que deva ter levado um certo tempo. Ela foi à polícia reclamar. Bom, Salgado não tem uma delegacia, mas eu acho que deve ter um posto policial ou é uma viatura. Eu só sei que ela procurou pela autoridade policial, contou o caso: olha, eu fui roubada, vocês têm que prender ele, vai lá e pega ele, para falar assim, qual que é o nome dele? Ué, chama José e é do estado da Bahia. São os únicos dados que ela tem sobre ele. Ela não tem Facebook dele, Instagram dele, identidade, absolutamente nada. E a polícia falou para ela que não tinha como rastrear, que era praticamente impossível. Ela ficou braba. Falou: então a polícia então não serve para nada. Quer dizer que vocês aqui, então, é muito fácil ser polícia. Eu também quero ser polícia. E começou a desacatar a polícia. Foi presa, então. Ela recebeu voz de prisão. Quando a pessoa recebe voz de prisão, não é que ela é presa. A pessoa ela é conduzida à delegacia. Pra se acalmar ali, dá uma acalmada, né? Delegado dá aquela lavada de cara, passa aquele sabãozinho na cara, mas todo mundo é liberado depois e vai embora pra cá. Só quando o B.O. é muito pesado mesmo, é que o delegado manda a pessoa pernoitar na pensão dos inocentes. Conta mais um aí, deve ter mais, não tem não? Rapaz, Cajuru, você sabe que é uma cidade pequena lá, mas tem casos que são realmente inusitados. Tem uma vez, diretor, esse negócio de você querer ficar ajudando os outros, você tem bom coração, você tem que realmente repensar esse trem. Eu vou te dar um exemplo para você levar para a vida. Na zona rural de lá, de Cajuru, vamos ser franco, a polícia ela faz uma vistinha grossa. E eu não acho errado, não, porque é o seguinte, muita gente ali anda ali de moto, carrega umas lenhas, não tem habilitação, é coisa ali nenhuma, então a polícia ela não dá tanto ali de cima, vem não. Ali, trabalha, trabalha. Não, a polícia tá lá para poder prender vagabundo, e isso ela faz bem. Beleza. Mas tem uns negros lá que passa do ponto. O cidadão passou, 00:30, chumbou umas lá demais, sentido aos marimbondos, os marimbondos indo lá para Itaúna. Me chumba o carro no barranco, daquelas barrancadas feias e bêbado. A polícia foi, chegou, percebeu que ele estava completamente embriagado, falou: infelizmente vamos ter que dar voz de prisão pro senhor e vamos ter de guinchar o seu carro, a não ser que o senhor apresente alguém habilitado, porque funciona assim, pessoal. Se você fez alguma coisa errada no trânsito, eles só vão guinchar o carro seu se não tiver uma outra pessoa responsável por aquele carro. Ele falou: não, tem um grande amigo meu. E amigo, diretor, é pra isso mesmo, viu? Amigo é pra de noite ir lá e dar aquele amparo. Ele me bate o gancho: ô amigo, tô aqui, explicou a situação. Não, tô indo aí, eu sou seu brother aqui do peito, pô. Me tira o pijama, 1h da madrugada, Chega lá, vim aqui tirar ele aqui, e a polícia: os documentos, por favor. Ele entregou os documentos. Foragido da justiça, diretor. Nossa, mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia no estado de São Paulo. Se estrepou e não foi pouco. Moral da história: guincharam o carro da mesma forma e os dois foram presos juntinho, dividindo o táxi do contribuinte. Imagina a raiva desse cara, Cleber. Sair de casa de madrugada para ajudar o amigo e ser preso. Que zebra, hein? Aí é sacanagem. Aqui, vamos pro nosso momento melhor, hein? Momento melhor do pão de queijo aqui. Delicioso. Já experimentou? É fantástico. Não, eu te falar. O pão de queijo com carne de panela, eu acho que o Petrônio já tá cansado da minha cara. De tanto que eu vou lá com ele e como lá com ele, o Petrônio é um cara realmente
fantástico. O ponto é muito bom, né, Kleber? Excelente, ali na Rua Bahia, ali pertinho do Luiz Fotógrafo ali, né? E espetacular, gente. Mais de 20 sabores de pão de queijo. É impressionante. Tem pão de queijo para todo gosto. Do tradicional, ó, tem pão de queijo de fraldinha, tem pão de queijo de frango, carne de panela, alho poró e por aí vai. Qual que você vai escolher, Hugo, aí para experimentar hoje aí? Eu vou querer esse de alho poró que você falou e é muito bom aí. Qual é eles aí? Aqui, ó. Você quer saber? Aqui, ó. Petrônio, eu confio integralmente no você. Vou pegar um aqui, ó, aleatoriamente. Eu acho que esse aí é de costelinha com barbecue, hein? Deixa eu ver. Espetacular, diretor. É demais, né? Deixa eu ver qual que eu vou experimentar aqui. Ih, perdeu, diretor. Mas não vai sobrar nada aqui pra você, diretor. Perdeu, diretor, perdeu, ó. Eu vou comer esse, o próximo, e repetir, e por que não comer mais um outro depois? Oi, te falar o quê? O melhor do pão de queijo, gente, não tem igual. Se você não experimentou, passa lá para experimentar. Recomendar também pelo Hugo Cerello. Tá vendo? Passa lá, hein? Porque é bom. Petrônio, gente finíssima demais, todo mundo conhece. Vou mostrar as imagens aí do melhor do pão de queijo. E realmente é o melhor pão de queijo de Divinópolis. Porque você não leva susto com o recheio. Porque você costuma abrir um pão cheio. Cadê o recheio? Aqui tem recheio. É esse pão de queijo caprichado. E tem vários sabores, e o Petrônio preza muito pela matéria-prima, pelo queijo de qualidade, né, pela carne de primeira, para entregar o melhor. O Petrônio que é cantor também, você sabe, né? E muito bom cantor. Canta um sertanejo bom aí pra turma. E é cruzeirense também, diga-se de passagem, e não pouco. É, Cruzeirinho também fraquinho. Você torce pra que time? Rapaz, eu sou Cruzeiro Esporte Clube, mas não sou pouco. E vou te falar, eu escalo qualquer Cruzeiro de qualquer ano pra você. 65 pra frente, que é quando Mineirão é feito, eu escalo qualquer Cruzeiro de qualquer ano pra você. Qualquer ano? Qualquer ano. Vamos lá, o Cruzeiro de 97. Rapaz, o Cruzeiro 97, que começa capengando na Copa Libertadores, perde as 3 primeiras partidas, milagrosamente vence as 3 últimas, aí vai pra fase ali de mata-mata e o Dida salva a pátria. Nas oitavas de final contra o El Nacional do Equador, Cruzeiro custou a passar nos pênaltis pra um time horroroso que eu nunca ouvi falar, nem antes e nem depois. Passa nos pênaltis. Aí na quarta de final, o Cruzeiro é beneficiado. Por quê? A Conmebol me faz a Copa América, diretor. Quando o nosso Cruzeiro é roubado, a gente fica bravo, né? Quando ganha roubada, aí nós não falamos nada, né? Eu sou imparcial. A Copa América, o que fez, Kleber? Teve aquela parada? Não, pior. Não parou. Então, Brasil, Zagallo, me chama o Paulo Nunes e o Carlos Miguel. O Carlos Miguel era um meia canhoto, o Paulo Nunes era um ponta-direita espetacular. E o Paraguai chama o Rivarola e o Arce, zagueiro, lateral direito. Ou seja, eles perderam seus 4 principais atletas. E a gente passa contra o Grêmio também aqui, meu amigo, suando. A gente vence de 2-0 aqui, perde de 2-0 lá. Aí na semifinal a gente pega o Colo-Colo do Chile. Vencemos aqui, empatamos lá e nos pênaltis mais uma vez o Dida. Chegamos à final e a gente pega um time do Peru. O Sport Cristal era um bom time, mas você concorda, Kleber, que pegar um Sport em Cristal, você já chega mais confiante. Você já chega grande do que... Imagina você em 97 pegar um River Plate de Crespo, Aimar, Sorin, pegar um Boca Juniors de Canidia, Verón, Deus Maradona. me livre, hein? Imagina você pegar. Então, a gente chega e bate campeão. E o time, que é o que você me perguntou, era composto por Dida, Vitor, Gotardo, Baresi, Nonato, que era o capitão do time. Não, Gotardo aqui era. Meio de campo com 3 volantes, como eu acho que o futebol tem que ser. Futebol tem que ser feio, retranca. Meu estilo é Celso Roth de ser, Mano Menezes e o Autuori fazia o certo. Fabinho, Ricardinho e Donizete. Aí o nosso meia era o veterano Palinha. E na frente a gente tinha Cleison e Marcelo Ramos. Esse era o time do técnico Paulo Autuori, campeão da Libertadores 97. E qual foi o erro naquele Mundial? Contratar aquela turma lá? O grande acerto, os erros são vários. O principal acerto foi contratar aquela turma. Porque você tem que realmente fazer isso. Como que o Mundial era feito na época, pessoal? Era um jogo só, em campo neutro, no caso, Japão. Aí o jogo foi Cruzeiro versus Borussia Dortmund. O Cruzeiro estava sendo rebaixado do Campeonato Brasileiro. Ele se salva na penúltima rodada contra o Santos. O time era muito fraco, tecnicamente falando. O Paulo Autuori sai. E aí a gente traz um técnico que também era uma aberração, né? O Nelsinho Batista. Esse pra mim tá no nível do Adilson Batista até. E aí ele briga com o Wilson Gotardo e ele vai pro banco. Esse é um erro. É o primeiro erro de uma corrente que tem vários elos.
E a diretoria fez o certo. Você tem um jogo só e uma só chance, você tem que reforçar. E o Cruzeiro traz o Donizete Pantera, que era um atacante espetacular, que já tinha sido campeão brasileiro pelo Botafogo em 95. Bebeto. Você trazer, ele era o titular da seleção brasileira. O Bebeto, ele foi titular de 2 Copas do Mundo, 94 e 98. 97 ele seria proporcionalmente a você trazer Neymar hoje. Você tem uma chance, você vai e traz. Só que o futebol e a política também, Kleber, é dessa forma. Se deu certo, você é um gênio. Se deu errado, você é um burro. Né? O Grêmio, 83, ele também faz isso. Ele contrata para um jogo só o ponta esquerda Paulo César Caju, tinha sido tricampeão com a seleção brasileira no México em 70, um cara espetacular. E também traz o meia, Mário Sérgio. Os dois para um jogo só. O Mário Sérgio faz o melhor jogo da carreira dele. O Renato Gaúcho faz 2 gols e o Grêmio bate campeão mundial. O que todo mundo falou? Parabéns para a diretoria do Grêmio, viu? Olha, acertou com um em jogo cheio. só, acertou em cheio, contratou. E o Cruzeiro 97 pede, o que eles falam? Mas esses perrela é burro, hein? Pra que não deu chance pros coitados que ganhou a Libertadores? Então, essas frases, elas vão realmente ecoando por anos e anos e anos. Mas nós estamos aqui para falar de coisa ali do passado também. É isso aí. Então falando que é um almanaque, ó. Almanaque Cerela. Para tudo que é inútil, né? Porque eu vou te falar uma coisa. Você que gosta de futebol é o trem mais inútil que tem. Eu gosto muito porque eu não consigo realmente largar, tal qual uma carteira. Aliás, eu vou ser franco com você. Eu odeio futebol. Não gosta? Eu gosto do Cruzeiro Esporte Clube, é diferente. Você joga também ou não? Particularmente eu jogo bem. Jogo no meio campo. Tenho um recorde. Nunca perdi uma dividida na vida. Eles me chamam de argentino. O argentino do Paraguai, né? Mas é mais pela raça mesmo. Eu nunca perco uma bola. Não quebro, não. Mas eu ganho a bola, eu toco ela ali pro lado. Bato falta razoavelmente bem. Impulsão minha é boa. Tá com preparo físico bom. Tô com essa barriga de cadela prenha aqui, diretor. Aí não dá, né? Mas, ultimamente, tô começando a tentar catar no gol e tenho achado bom. Mesmo? Gostei tá achando a posição? Tô começando a achar, aos 37 anos, tô começando a achar agora a posição. Não, mas tá 37 anos. É o Fábio lá. Quantos anos que o Fábio tem? 40? 43, é impressionante. É demais, mas né? O Fábio, Kleber, pra você ter ideia, ele jogou nos anos 90. Ele joga no ano de 1999. Ele chega ao Cruzeiro em 90. Ele é o único atleta em atividade no mundo hoje. Que jogou nos anos 90? Que jogou nos anos 90. Tem uma exceçãozinha ou outra lá do Japão, tem um cara que tem 53, mas joga lá na 4ª divisão. Assim, mas de Série A hoje, o único que detém esse recorde é ele. O outro que chega mais perto é o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo, ele tem jogos profissionais já no Brasileiro 2001. É impressionante também. E o Fábio em alto nível ainda, né? O que impressiona é isso, né? Isso é impressionante. Salvando o Fluminense lá. E eu fiquei tão revoltado do Fluminense não ter sido rebaixado, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Fluminense ou Galo? Quem que você queria que fosse rebaixado? Fluminense. Eu batendo papo com você aqui, eu como cruzeirense, claro, eu iria achar bom se o Atlético Mineiro caísse. Mas pelo bem, para quem tem vergonha na cara, todo cidadão brasileiro honesto e com vergonha na cara, primeiro ele tem que ser anti-corintiano. Que isso é realmente obrigação, né? Porque a Bandeirantes durante anos fez uma campanha tão nojenta para empurrar o Corinthians goela abaixo ali do povo, que a gente tomou foi nojo disso. E o outro é ser anti-Fluminense. O Fluminense tem que pagar uma dívida aí, Fluminense, como clube, é a instituição mais suja que há no futebol brasileiro. O que houve nas circunstâncias envolvendo os sequenciais rebaixamentos dos anos 90 e o de 2013, mas quando tem a chance de pagar, o Palmeiras pipocou. E o Fernando Diniz também lá no Maracanã também, ele pipocou também. E nós vai ter que aguentar o Fluminense aí na Série A. O que você me fala do VAR, já que a gente tá falando de futebol? Você acha que podia falar que o VAR veio para acabar com o futebol também? Não, soma ali. Tem gente chata em tudo, né? Mas tem que ter sim, é isso, né? O próprio Cruzeiro, ele ganha a Copa do Brasil de 2018 porque o VAR realmente interveio ali, né? E salva a gente ali, né? O Corinthians faz um gol irregular e se não fosse aquilo lá, a gente estaria chorando, tal qual chora até hoje o Brasileirão de 74. Mas precisa ser mais ágil, né? Não precisa, porque... Tanta tecnologia. É que eu acho que na hora que vai chama o VAR, os caras ficam lá na cabine assistindo a Netflix, assistindo ao Pode Ser, aí não fica vendo o lance, aí dorme no ponto, demora muito. E essas bet? Isso aí também é polêmica. Rapaz, esse negócio de aposta deve ser muito bom, sabe? Porque todo mundo ganha dinheiro com isso. Eu não vejo ninguém falando que perde. É impressionante, diretor. Tu fala, rapaz, eu ganhei 200 conto, eu sou esperto, eu levei
vantagem. Eu falo assim, rapaz, eu acho que esses donos de bet eram muito burro. Eles criaram a bet para todo mundo ganhar dinheiro. O Tigrinho também é a mesma coisa. Ninguém chega para mim falando que perdeu dinheiro. Não, eu sou muito esperto. Eu descobri uma manha, que é sexta-feira, quando o sol está se pondo, numa lua cheia, se você é do signo de Áries, o cara tem toda uma explicação. Ó, gente, aposta é ilusão. A casa projeta matematicamente a coisa para você realmente perder. Mesmo que você seja um gênio, é praticamente impossível você prever. É igual pegar o bichinho na máquina ali, né? Os bichinhos, quer pegar os bichinhos na máquina. Ó, bichinho na máquina. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela, pra você ver, ela vê o negócio e é todo projetado para que a criança goste, porque tem bichinho, tem luz, aquela coisa. Eu ensinei ela, é golpe. Aí ela me vê, aí ela vem e fala assim, é golpe, papai. É para poder enganar, fazer. Essa é a filha do mandando bala. Essa aí aprende, ela não vai cair nesses golpes nunca. Já passou algum aperto aí no mandando bala aí ou não? Rapaz, eu vou te contar um fato que foi muito curioso. Uma vez, eu detesto perder fila. A sensação de perda de tempo, pra mim, ela me mata de raiva. Aí me vem uma alma cebosa aí e me paga uma dívida. Antes, custou a pagar com um cheque. Aí me vai eu lá, diretor, lá no Bradesco, enfrentando a fila. E eu não tinha livro, porque a minha apólice de seguro anti-fila é ter um livro junto comigo. Se eu tenho que fazer uma viagem longa de ônibus, alguma coisa, eu saco o livro ali e leio, né? Você realmente aproveita o tempo. O tempo é o nosso ativo mais precioso, Kleber. Aí na fila não tinha nada, o que eu faço nessa hora? Eu bato papo. Quem tá na minha frente, eu vou e chamo, converso e tal. E o cara que tava na minha frente era gente boa pra caramba, ele trabalhava como carcereiro. Ai, desculpe, eles não gostam que eu fale carcereiro. Ele era policial penal. Aí ele era policial penal ali e tal, e o cara é gente boa pra caramba. Aí ele falou assim, mas rapaz, e você faz o que da vida? Eu falei, sou repórter policial. Ah, e ele trabalhava lá em Nova Serrana. Aí ele coçou a cabeça e falou, rapaz, você é repórter policial? Você tem que conhecer o repórter policial lá da minha cidade, lá de Nova Serrana, o Hugo Cerello, o repórter das pulseiras de prata. Eu falei, mas sou eu, caralho. Essa me chamou de atenção. Agora, teve um outro aperto também, rapaz, essa aí é o seguinte... Um cruzeirense, sofredor, coitado. Ano de 2021, Cruzeiro capenga. Quem deu alegria para aquele Cruzeiro de 2021? O Atlético Mineiro, é claro, né? Que o Cruzeiro vai lá e sapeca, ganha de 1-0 o gol do Vitor Roque. Aí um cruzeirense lá no Bom Pastor ficou tão feliz que em vez de soltar rojão só, ele foi tiro pro alto. Minto, foi no bairro Afonso Pena. Foi porque foi perto do batalhão policial. Sacou a arma de fogo legal que ele tinha e meteu os pipocos ali pro alto. Batalhão policial ali ao lado. Escutaram, rastrearam. E a policial é na hora, né? Isso é foram tiro, né? Até a casa dele, acharam lá, beleza, né? O cara foi conduzido, passeou no táxi do contribuinte, né? E perdeu a arma, aquela coisa. E eu fiz uma reportagem, né? Tirei mais um cruzeirense se estrepa na rodada e fui contando e tal. Rapaz, passa um tempo, eu tô na pista de Cooper, caminhando, e um cara começando a olhar pra mim sentado ali no bar, porque eu parei pra dar um oi pra um outro brother meu. E ele olhando pra mim falou assim, vem cá, você que eu nem tinha Instagram nessa época. Instagram meu eu crio ele no ano de 2023, pra você ter realmente ideia, Kleber. 2023. 2023. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você que é o Hugo Cerello, não é? E eu nessa época eu tinha uma tática, diretor. Eu falava assim, não, meu nome é Anderson. Eles falam que eu lembro mesmo, mensagem de Hugo, falou assim, não, deixa eu te falar. Você que fez aquela reportagem minha, eu sou o cara que deu lá os tiros ali pro Walter no jogo, você não lembra, não? Eu te falar, os amigos meus mandou pra mim, ficou boa pra caramba, eu ri demais. Aí eu fui, abracei ele, tomei um chopp com ele. Mas na hora eu falei, pô, já só me faltava essa, pô, o cara agora achar ruim comigo. Mas tem muita gente que é ali presa e que gosta. Eu conto a reportagem e a pessoa guarda. Eu falo, Hugo, você fez aquela minha reportagem lá em 2022, você tem ela. Eu falei, peraí, eu vou aqui achar, eu vou e acho, e mando ali pra pessoa. Porque você tem que ter muita sensibilidade. E nessas horas, Kleber, eu tenho uma ética minha, respondendo ainda sobre ética, toda pessoa, sem exceção, que me pediu para retirar a reportagem, eu tirei. Depende da forma como você fala. Quando a pessoa me liga assim, Hugo, e eu gosto mesmo, Kleber, é dos que realmente falam na tora comigo, né? Mas, Hugo, era eu mesmo, bati o carro bêbado mesmo, fui eu, mas que tá me causando constrangimento a reportagem sua. Você tem como tirar? Cara, paro tudo, eu vou na hora. Você não vê problema nisso. Eu não gosto, mas assim, quando você é muito educado com outra pessoa, você constrange a outra pessoa. E tem gente que me trata com uma educação tão grande que eu fico constrangido. Eu vou tirar agora. Os que me falam assim, é mentira, vou lhe processar. Aí, meu amigo, só pra pirraçar eu vou lá e faço outra.
Se é para ser chato, vamos ser chato então. Então, esse bom senso você tem que ter na hora que você vai realmente falar, que você vai realmente comunicar com outra pessoa. Teve uma vez que eu tive um erro. Vou te contar aqui, porque é o seguinte, Rafa, eu tô de saco cheio, diretor, de gente que vai para podcast e é o bambambam, só conta os lados. Eu vou te contar, eu já dei várias gafes ali na vida, mas gafe é uma coisa. Erro jornalístico é muito grave. Eu dei um erro, é o único meu. Mas você vai me dar uma certa razão, diretor. Vou te contar o fato. Vamos lá. Acho que foi no ano de 2021. Tô lá realmente, eu tava lá de madrugada e eu tava próximo a uma cena de crime. Foi na linha férrea, houve um assassinato. Não é à toa que os meus amigos me chamam realmente de urubuzão. O negócio tem hora que realmente chama mesmo, né? Cheguei lá e a cena do crime, a polícia ela tava realmente em volta. Eu pensei, isso aqui é um fato que eu tenho em primeira mão. A primeira mão é o que vale mais, ele vale ouro mesmo nisso. Peguei os dados dele e ele tinha um nome que era tipo assim, vamos pôr assim, ó, Roberval Leão, vamos pôr isso, assim, e com uma data de nascimento, porque eu tinha visto a própria identidade dele, peguei ali na mão para eu ver e ter os dados dele. Achei o Facebook dele, postei uma ali, foto, e falei, falece o fulano de tal, de assim, tá. Beleza. Era de praxe minha fazer isso sempre, né? Beleza. Dormi, porque isso aí já era umas 3, 4 horas da manhã. Quando eu acordo no outro dia, o cara que eu pus a foto, que eu falei que era ele morto, me liga, brabo, e ele falou assim, o que é isso, cara? Você tá falando que eu aqui morri? Morri não, eu tô vivo. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu chequei até no Facebook dele, a cidade dele, que era uma cidade do interior do Ceará, todas as informações batiam. E o biotipo de quem estava no chão batia. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui e falei, mas peraí, você se chama como? Antes disso, claro, fiz uma retratação, né? Escrevi, falei, mas peraí, você é quem? Era o irmão gêmeo dele. E um era tipo assim, Roberval Leão, o outro era Roserval. Era uma letra só. E realmente era no Facebook, tinha uma letra diferente. O que eu fui e pensei? O cara deve ter posto uma outra letra que é diferente. Mas eles eram muito parecidos. Era irmão gêmeo. E de fato, eu acho que eles devem ter passado uma vida inteira sendo confundidos um com o outro. Isso deve ser muito chato. E na morte coincidiu que também foram confundidos. Foi um erro meu, mas não foi o fim. Mas o cara acabou comigo, eu fiquei muito, muito chateado. E passa uns 4 dias, o cara é preso também. Ele também? Ele foi preso numa outra circunstância. Eu mandei um texto para assim, meu amigo, eu não vou fazer reportagem sua não, esquenta com isso não, segue sua vida aí, mas aquele negócio nosso lá ficou realmente empatado em 1-1 e segue a vida e pronto, a vida realmente é prazer e pronto. E pronto, né? Fala uma coisa aqui, a gente tá falando agora um pouco de política. O Hugo Cerello foi cotado aí para ser candidato a vereador. Nesse pleito aí, né? Inclusive todo mundo fala assim, vai ser candidato. Sim, muito. Né? Muita gente acreditava e acabou que você não saiu. Existe essa possibilidade para daqui 4 anos? O Hugo, eu fui muito convidado para ir, né? Mas pipoquei. Não tem outra palavra para essa não, meu amigo. Se você é cotado e você não quer ir, você pipocou. Eu tentei ajudar outras pessoas. Eu tentei ajudar várias pessoas e posso fazer até um desabafo aqui. Eu acho que isso foi um erro, de ter tentado ajudar várias. Porque eu acho que quando você tenta ajudar várias, Kleber, acaba que não ajuda ninguém, no final, né? Você não realmente ajudou ninguém, né? Mas eu acho que a gente tinha realmente opções boas. Muitas opções boas venceram. Muitas ruins também venceram aí também, mas faz parte aí do jogo. Mas eu admirei muito a postura sua, Kleber. Você puxou 1.500 votos ali dentro ali. Só quem fez uma campanha, você fez uma campanha sem fundo eleitoral, vi isso aí ainda. E eu fiquei realmente impressionado, cara. Porque eu vou te falar uma coisa, você que está aí em casa, meu amigo, tenta juntar 50 pessoas em uma sala para você ver. Você que foi candidato, que teve 200 votos, saiba que você foi muito bem votado. Eu tenho um grande amigo meu também, eu não votei nele, mas é o Ronemar, o Ronemito. Ronemar teve 400 votos, esculhambou a cidade inteira, diretor. Ele ficou bravo, todos uns traíra, Niterói eu não compro mais nada, que esculhambou. Eu falei, Rony, você tá ficando louco, cara. Você teve 400 votos, 400 votos é coisa pra caramba. Você tem que agradecer a essas 400 pessoas ter realmente
postura nisso, colher o que é bom nisso e de fato seguir aí a própria vida nisso, porque eu acho que o primeiro dia após o término vai determinar todo esse futuro seu. Até porque na política daqui da cidade hoje entra de primeira, Kleber, é só para quem foi ponto fora da curva. Se não me engano, o presidente hoje, que é o Israel da farmácia, ele tentou por 6 vezes. Ele foi 6 vezes candidato para ser eleito só na última, essa foi a 7ª dele. Então, é tentativa e erro. A primeira vez você vai, tenta ali, perde. Mas uma das coisas que me fez também não me pôr ali nessa mesma luta foi ter visto tantos outros bons nomes ali junto. Eu vi uns 6, 7, 8 nomes, eu pensei, poxa, nesse aqui, cara, eu votaria fácil. Você esperava uma renovação maior na Câmara? Divinópolis, eu vou te dar uma matemática disso. A matemática ali sempre foi a seguinte, Kleber, na Câmara, 5 ficam e 12 saem. Às vezes 6 ficavam e 11 ali saíam, mas essa foi a média. Seria mais ou menos 1/3 fica, 2/3 sai. Pela primeira vez a gente teve 9 vereadores ficando e 8 saindo. Eu vou te falar que foram 2 fatores que determinaram isso. Aprovação alta, governo Gleidson. Quem era da base soube capitalizar isso da forma certa, sem ser politiqueiro, de uma forma realmente elegante, prevaleceu. Outros também tiveram uma boa votação. Mas o outro fator que pesa muito nisso, Kleber, sem sombra de dúvidas, são as emendas impositivas. Porque eu acho que isso tem uma coisa que tem que ser realmente revista a longo prazo. Aqui na cidade e em outras cidades também. Exemplo prático, você tem uma pessoa de um bairro X, que é uma liderança, você gosta dela e tal, e ela faz um trabalho a longo prazo ali no bairro, ou na região, ou no núcleo dela, bacana. O vereador chega e fala assim, o que vocês precisam? É de tal coisa. Então, emenda que acabou, meu amigo. Eu acho que todo vereador tem que saber usar a sua emenda de uma forma realmente boa, legal, mas, eu repito, eu acho que isso a longo prazo tem que ser revisto em todo o Brasil. Porque um vereador acho que perde também com o valor que ele tem de emenda positiva, citando aqui, é uma derrota muito grande também. Você não soube administrar isso, olha, para hoje vereador perder, ele tem que fazer 2 coisas, Kleber. Ou ele tem uma administração muito ruim no mandato dele, ou numa outra coisa, ele errar a janela partidária para onde ele vai. Porque esse cálculo ele é muito injusto, ele é muito cruel também, né? Você vota, o voto não vai só para aquele candidato, vai para a chapa onde ele está. Então pode ser que nesse cálculo é difícil. E eu vejo sempre depois da eleição, Kleber, acabou a eleição, todo mundo sabe tudo. Nossa, se o fulano tivesse feito isso, diretor. Nossa, se o ciclano tivesse feito. Prever o passado em Divinópolis é de uma facilidade tremenda. Então, essa hora de você ver como que as chapas vão sendo feitas, montadas, exige uma sensibilidade muito grande, que eu particularmente eu não sei se eu teria nesse ano também de 2024, não. Se nesse ano de 2024 também você não... Não, mas eu estava afiliado a um certo partido. Mas no final das contas, eu vendo a chapa ali, eu não me senti muito confortável aí, não. Isso é complicado. Realmente, essa questão da filiação partidária, né, ela tem que ser muito estudada, né? Porque um passo que você dá ali, fora da curva ali, você complica tudo o meio de campo ali. Kleber, eu vou te ser sonho. Quando eu quis ser... Quando eu comecei a cogitar a possibilidade disso, eu pensei assim, deve ter um partido que vai ter só gente realmente bacana ali dentro, que eu vou participar, e se eu não for eleito, qualquer outro ali, eu vou ficar feliz. Eu acho que o partido que tinha acho que aqui é na tora os trem, né? A Avante era uma excelente chapa. Ali tinham excelentes nomes ali, mais de 10 nomes ali que eu acho que poderiam entrar facilmente. Você, um desses nomes ali dentro. O Novo, ele tinha outros, mas nos outros partidos eu não vi muitos nomes com essa mesma hegemonia de pessoas competentes e capacitadas ao mesmo tempo, não. Você acha que na hora que tem essa virada de mandato, você acha que algum vereador hoje ali pode virar secretário? Eu volto a falar, prever o passado é muito fácil, prever o futuro é muito difícil. Isso, historicamente, eu acho que houve com o Print Júnior no governo Vladimir. E foi no segundo governo Vladimir, que foi péssimo. O segundo governo Vladimir, até quem era ali dessa época fala isso, né? Porque talvez hoje essa questão da emenda segura, né? Eu acho que na época ele tinha sido puxado para ser secretário de... Eu vou lembrar, eu esqueci agora. Esportes. Exatamente.
Diretor bom é esse aqui mesmo, Tá aqui, vendo, né? ó? O repórter burro que não sabe de nada, o diretor realmente corrige. Ele foi para a pasta realmente esportiva. Foi um secretário, a meu ver, muito ruim e o governo todo foi muito ruim, mas eu acho que esse cenário hoje ele não tende a se repetir, porque eu acho que cada vereador está muito ambicioso ali dentro. Principalmente na questão da emenda impositiva, né? Porque hoje ele tem eu acho que em tudo, mas principalmente nesses novos que estão vindo hoje, assim, eles pensam assim, poxa, agora são 4 anos para eu realmente mostrar serviço ali dentro. Não que como secretário você também não possa realmente mostrar isso, mas tem que ser uma secretaria que tenha muito perfil seu, que você esteja bem ali dentro, mas eu acho que nesse cenário de hoje eu acho um pouco improvável algum vereador querer isso. Essa Câmara atual foi um fiasco, podemos dizer assim, teve... Passada? Mas isso, olha, eu moro aqui desde 1998. Todo ano eu escuto a seguinte frase: essa é a pior Câmara de todos os tempos. Nunca houve uma Câmara tão ruim. Bom, do ponto de vista técnico, vamos ser justos aqui, né? A gente teve 2 vereadores afastados. 2 vereadores afastados dos seus cargos pela justiça, porque são acusados de casos de corrupção. Então, isso por si só já manchou muito o que foi a gestão passada nisso. Não que os outros tenham culpa nisso, ninguém ali tem. O Diego Spino, por exemplo, ele foi cassado, não por ele, mas o partido é que foi cassado, né? A chapa foi realmente cassada ali nisso. Só para contextualizar para quem é realmente ali da casa, pessoal, o seguinte, ele estava no partido PSL. A regra eleitoral diz que tem que ter um número mínimo de mulheres candidatas. O partido não conseguindo isso, pôs o quê? Esposas de determinados candidatos. Elas nem fizeram campanhas para elas mesmas, elas estavam lá só com o próprio nome. Claro, esse caso foi denunciado e foi subindo de instância em instância, bateu lá na última e o juiz entendeu que era uma chapa que estava sendo injusta. Então ele mandou caçar tudo. Quem tinha sido eleito por ela? O Diego Spino. O Diego Spino, que não tinha nada a ver naquilo, ele foi caçado. Mas o Diego Spino tem que ser agradecido a isso. Sabe por quê? Ele foi eleito com 800 e poucos votos. Essa votação dele, em qualquer outro partido, não o teria feito vereador. Só no PSL, aquele número baixo pôde propiciar isso para ele. Aí ele ficou muito chateado, reclamou, que é isso, estou sendo caçado injusto. Falou, Diego, você tem que ser grato, cara. O partido ele fez uma coisa errada, mas se não fosse por ele, você não estaria aqui hoje também. Ele teve 3 anos para isso, né? Não, e nessa eleição subiu muito o patamar mínimo de votação, né? Porque a gente teve menos candidatos. Então, mas reduziu 100, né, praticamente. 100 menos candidatos. Então são 100 pessoas ali que tinham votos, que tinham votos voando aí, né? E você acha de reduzir um pouco mais ainda? Isso acaba atrapalhando um pouco? Eu não faço a menor ideia, Kleber. Eu só fico feliz de não ter aumentado o número. Porque tinha um vereador aí que estava nos bastidores lá falando que queria botar mais 2 vereadores, subir para 19. Graças a Deus ele não conseguiu fazer isso. E graças a Deus ele não conseguiu se reeleger também, dicas de passagem. Não foi, né? Não passou, né? Errou! Porque tem cidades que estão cogitando aumentar o número de vereadores, né? Várias cidades, aqui, né? Então, em Bom Despacho são 11 vereadores. Todos perderam. Todos. Assim, lá foi um choque mesmo. Eu acho que assim... Bom Despacho tem emenda impositiva? Não, né? Eu acho que não Kleber, tem. Eu não sei. Mas eu acho que, independentemente disso, todos perderem um recado muito direto que a população dá. Vocês foram ruins, né? Vocês foram péssimos. Pô, de 9-0, pô. De 9-0 foi pior do que o Brasil, que tomou ali de 7-1. Os caras tomaram, foi de 9-0. Aí não dá, né? Ali foi uma renovação bruta, né? Ali o bicho pegou. Vamos falar do nosso Guarani. E esse Guarani aí? Você acompanha o Guarani também ou não? Guarani, rapaz, eu acompanho desde que eu mudei para cá em 1998, mas eu acompanho... Eu vou dizer assim, rapaz, frequentei mais o Morro da Pitimba do que o próprio estádio Farião em si, né? Mas eu gosto de ir, eu acho que é uma experiência boa, mas eu acho, Kleber, que um clube de futebol só se mantém se a torcida realmente levantar. Então tem que ter o quê? Tem que ter público, tem que ter gente. A minha cidade, eu sou do sul de Minas Gerais. Nós temos uma cidade lá chamada Andradas, que é de onde eu sou. O nosso time lá é o Rio Branco. O Rio Branco ele foi extinto porque ele tinha um estádio que não era dele, pertencia à prefeitura. O Rio Branco estava na Série A do Campeonato Mineiro e a nossa média de público era de 5 mil pagantes. A média. Sabe quantos habitantes Andradas tem? 35 mil. Grande parte na zona rural. E a nossa média de público era de 5 mil. Proporcionalmente seria como Divinópolis hoje aqui por 50 mil pessoas aqui dentro.
E nós não temos isso aqui dentro. Infelizmente a gente tem Nem tem estádio, né, para isso. Mas não tem estádio com esse tamanho porque não tem procura. Eu acho que todos nós temos que fazer um meia-culpa nisso. Eu acho que a imprensa, definitivamente não. A imprensa, vamos ser francos aqui, tudo que a imprensa pode fazer pelo clube, hoje ela dá a cobertura, a mídia, você que cobre tanto. Eu acho que nem outro clube do interior tem a cobertura que o Guarani tem, né? De mídia? De mídia eu acho que não. Mas o público, ele não vai. Aí eu ouço várias objeções sobre isso. Muitas pessoas falam sobre a acessibilidade até lá, que é muito difícil ir. De fato, o próprio entorno dele não é um dos locais mais belos aqui da própria cidade. Mas, se não me engano, o estádio ele foi construído lá, Kleber, eu acho que em 46, 47, por aí. A cidade, naquela época, da ponte para lá, a gente tinha apenas o Porto Velho, nem o bairro Interlagos existia ainda. Então, era um excelente ponto. Acabou que, com o tempo, a gente tem um córrego que não é muito belo. E eu acho muito improvável a gente construir um novo estádio, porque isso realmente demanda um grande investimento que o clube não tem hoje. Só se essa SAF aí conseguir isso aí, né? Alguém comprar o clube de novo. Mas a SAF, ou quem vai comprar o clube, só vai conseguir isso se também tiver público. Então tem que ter uma... Então é o seguinte, pessoal, eu entendo você, o estádio não é o Old Trafford, não. Mas vamos lá pro Farião, cara, é bacana de ir. Se você não gosta de futebol, vai pela resenha. Kleber, já cansei de ir lá pro Farião, que nem o jogo eu via, cara. Ficava só na resenha. Só na resenha, só cornetando o outro time, adversário. É uma experiência cultural bacana de ser. Aliás, Kleber, esse tempo atrás eu tive um sonho, que eu estava assistindo o jogo do Cruzeiro, eu estava com outros amigos, não estava prestando atenção no jogo e estava batendo papo com eles sobre jogos velhos, antigos. E eu acordei e me dei conta que é exatamente isso que eu faço. Eu vou pro Mineirão e eu não vejo o jogo, diretor. Eu fico só na resenha, só conversando ali dentro. E nesses especiais, apelido meu lá costuma ser Baruiada. Até hoje eu não sei porquê. Será por quê? Caminhando para a reta final aqui, pra gente finalizar aqui, queria que você comentasse do trânsito de Divinópolis. Esse trânsito é tão caótico como todo mundo fala, eu cara. Eu acho que realmente perguntou para uma pessoa certa para isso, porque eu sou um péssimo condutor. Eu sou um motorista muito ruim. Só que eu sou um ruim consciente. Eu sei que eu sou ruim. Aí eu não faço as coisas erradas, eu não faço as barbeiragens. Eu sou um pouco lento. Sou muito lento, demora aí. Mas aí eu fiquei tão consciente de que eu sou ruim que eu fiz aquilo que todo rodaduro precisava realmente fazer. Abrir mão de carro, amigo, por várias questões. Custo e tal. Agora, então é o seguinte, eu durante muito tempo andei só de aplicativo e me atendeu muito bem. Eu sou amigo de vários condutores hoje aqui na cidade. Bom, aprimorei, depois pude comprar agora um certo carro, para mim, um carro com revisão, seguro. Porque se você não tem condição de ter seguro, revisão, meu amigo, não tenha carro. A grande realidade que as pessoas não querem entender. Não é hoje, só abastecer, Kleber, não, né? Não é somente abastecer. Então, alguém é muito... Porque é o seguinte, toda semana, Kleber, alguém me manda mensagem assim, roubaram meu carro, faz uma reportagem. Beleza, eu faço a reportagem, mas eu falo, vai resolver o quê? Seguro tinha? Não, seguro é muito caro. Eu não vou xingar a pessoa na hora, porque ela já está psicologicamente triste. Mas a grande verdade é que em todo caso de furto e roubo, Kleber, a vítima tem uma parcela de responsabilidade, especialmente se é uma empresa. Se é uma casa de uma pessoa simples, evidentemente ela não tem nenhuma culpa disso. Mas uma empresa onde tem estoque, onde tem coisas, onde ela tira o sustento dela, o empresário tem que entender que a segurança faz parte do orçamento dele. Quando a gente tem um carro, quando a gente tem uma moto, o seguro dele, a manutenção, faz parte daquele custo. Se você não consegue ter, não tenha. Eu durante muitos anos... Porque eu, Kleber, eu vivo dessa forma. Eu não vivo de status nenhum, tenho uma vida simples, não tenho dívidas. Quando a coisa ela não está muito boa, eu faço cortes, vivo, melhoro e só lá na frente eu vou dando um outro passo. Mas Divinópolis, infelizmente, tem essa turma que quer saber só de status, de quarar o pau... Não paga a gente, diretor, mas na vida lá no próprio Instagram é só fotinha com Heineken e tal. É praia, né? É praia, as blogueirinhas aí, principalmente aí. Então é o seguinte, o trânsito aqui da própria cidade, meu amigo, mas isso é uma coisa que eu ouço também em todas as cidades. Eu vou te dizer, quem dirige em Nova Serrana também, dirige em qualquer lugar do Brasil. Já bateu o volante lá? Já. Tem uma turma lá que é complicada, né? E outra coisa, Kleber, a gente já tem uma vantagem que nenhuma outra cidade tem. Divinópolis foi projetada com ruas largas. Graças a Deus. Nenhuma cidade no Centro-Oeste
teve essa visão. O seu Antônio Olímpio de Moraes, à época, teve essa percepção. Que foi muito criticado à época. Pra que fazer rua grande? Prefeito burro, tem ruazinha pequena. Falou, calma, no futuro pode ser que a gente tenha um fluxo grande aqui de carros, e foi dito e feito. Então, ele já nos propiciou. Talvez por isso Divinópolis cresceu tanto, né? Também pode ser, sim. Isso tem um impacto. Imagina também. Divinópolis com um centro de ruazinha pequenininha, estilo Formiga. Formiga, o centro, ele é de ruelas, becos, dentro do próprio centro. Com rua grande, os caras ainda erram, Cleber. Aí me ajuda, né? E as rotatórias, hein? As rotatórias passando por cima de rotatória. Tem uns que viram realmente em cima ali. Não, semana passada foi sensacional lá no São Judas. Eu vi uma Saveiro com o motorista Ronaldinho Gaúcho. Deu seta para um lado e virou para o outro. Eu filmei, postei. É os artistas que nós temos aqui em Divinópolis. Isso é bom, hein? Não é fácil não, hein? Você, Kleber, dirige bem? O suficiente, né? Não, mas tranquilo. Então vamos meter um merchan aqui de venda aqui de carro aqui na próxima aqui, né? Tem que colocar, vamos lá, ó, você que tem a sua concessionária, se você não tá anunciando aqui, não pode ser, meu amigo, você é um boca aberta, você é um vacilão, mas você vai consertar isso, viu? Pode ser que na próxima aqui a sua concessionária que vai bombar aqui. E eu vou comprar com você também. É isso aí, autoescola, quem quiser patrocinar aí tá na hora. Principalmente as autoescolas, né? É o que o povo mais precisa aqui, né? Inclusive eu que sou um dos piores, dicas de passagem. Hugo, te agradecer aqui sua participação, chegando aqui na reta final aqui. Claro, eu vou te falar também aí, irmão. Não, olha, as considerações eu acho bom você falar mesmo aí pra mim, porque se você for aqui me dando brecha aqui, você vai ficar a noite inteira aqui, meu amigo. Eu sou de realmente falar muito. Mas eu sou de realmente falar muito hoje, porque eu acho que eu tenho muitas coisas para poder realmente contar. Porque se você quer realmente falar, você tem que ser uma pessoa que busque conhecimento sobre aquilo que você está falando. Claro, você não sabe o prazer que eu tenho de dar uma simples resposta. Não sei. Quando me perguntam algo, eu falo, não sei. É só falar daquilo que a gente sabe. Mas falar é um prazer. O que nos diferencia de tantos outros animais, o chimpanzé tem 98% do nosso DNA. Mas os nossos órgãos fonoarticulatórios, eles nos propiciaram a gente ter isso que a gente tem hoje aqui, essa convivência mútua. E eu sou uma pessoa que tinha tudo para não estar aqui falando hoje com você. Eu nasci gago, eu não sabia falar, eu não sabia nem comprar pão na padaria. Eu fui aprender a falar na casa dos 30 anos. Então, se eu que sou gago realmente aprendi isso, a gente pode falar, mas a gente tem que falar coisas boas para outra pessoa, ensinar as outras pessoas, compartilhar conhecimento com outras pessoas, confortar as outras pessoas, ser solidário. Porque falar só para poder meter ali o pau, xingar. Se for com gente que realmente merece, nós mete o pau. Mas com quem é gente boa, nós temos que falar bem. E você é gente boa, obrigado por tudo. Obrigado. O Petrone que deu esse pão de queijo para nós aqui é maravilhoso. Esse bruto, né? E esse diretor é bravo, viu? O diretor aqui não é pão de queijo, mas também é o melhor que tá tendo. Tá aí, Hugo Cerela aqui no episódio número 4 do Pode Ser. Muito obrigado, viu? Satisfação. Vai voltar aqui em breve, viu? Pra gente contar mais essa história. Em breve, nós vamos agendar de novo pra você voltar aqui, pra gente bater mais um papo aí, contar esse cotidiano aí que você faz tão bem aí. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais Pode Ser, episódio 5. Fique ligado, hein? Porque pode ser você, próximo entrevistado aqui, hein? Tô te esperando, hein? Forte abraço, não esqueça aí de comentar, ativar o sininho, curtir também o nosso canal, seguir a gente aí. E se quiser anunciar, aproveita, hein? Bora mexer, hein, gente? Um grande abraço a todos e o Pode Ser volta na semana que vem. Valeu, abraço! Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.